Semana passada nós finalizamos a exposição do capítulo 2 de 1 Samuel e hoje nós veremos a exposição de todo o capítulo 3. É a primeira vez nesse livro que a gente tem a oportunidade de ouvir a exposição de um capítulo inteiro, porque repartiria muito a história, apesar de ser uma história relativamente longa, mas como é a história do chamado de Samuel, vale muito a pena nós termos uma única pregação para que a compreensão seja completa a respeito do que Deus fará aqui com esse homem, na verdade com esse menino ainda, né? Samuel ainda é uma criança quando ele recebe o chamado que Deus fará aqui no capítulo 3. E eu vou ler o verso 1 do capítulo 4, porque será necessário durante a exposição, ainda que seja um capítulo distinto, mas ele faz um contraponto com o verso 1 do capítulo 3, que é importante durante a exposição. Então, peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Capítulo 3 de 1 Samuel diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi ele e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais seria expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu, e disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem pareceu aos seus olhos. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós nos colocamos na Tua presença essa manhã porque cremos que o Senhor fala com o Teu povo. Como o Senhor falou com Samuel, nós te pedimos, fala conosco também. Não por meio de visões, não por meio de sonhos, porque, como diz a Tua palavra no início da carta aos Hebreus, o Senhor nos fala hoje pelo Filho, ou seja, pela palavra. Usa, Senhor Deus, o ministro que o Senhor reservou para falar aos nossos corações esta manhã. Que nada nos seja encoberto, mas tudo seja revelado.
Que eu seja fiel, Senhor Deus, na apresentação desse texto, na exposição de cada versículo, para que o teu povo saia daqui edificado, constrangido, é verdade, mas também cheio de esperança, porque o Deus que chama é o Deus que se responsabiliza para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Abençoe-nos em Cristo, fala conosco, porque nós, servos teus, estamos aqui para te ouvir. É a nossa oração no poder do Senhor. Amém. O valor das coisas é dado pela procura que se tem a determinado objeto, produto, serviço, ou também pela natureza da raridade daquela coisa em si. Ou seja, coisas que são mais raras tendem a ter um valor mais alto. Mas nem sempre somente a raridade é o que determina o valor. Existem pedras preciosas que são mais raras do que o ouro, por exemplo, e o ouro tem mais valor do que estas outras. Porque o que determina o valor não é somente o fato de se ter pouco, mas quantas pessoas procuram por aquilo. Se tem algo de maneira rara, mas ninguém procura ter aquilo, aquela coisa em si não terá valor. Mas quando você une a raridade ao desejo de alguém ter aquela coisa, não tenha dúvida que o seu valor há de aumentar. É assim também com a palavra de Deus, irmãos. Quando a palavra de Deus é escassa, tê-la é uma grande bênção. E o valor da palavra passa a ser outro. Certamente não para todos, porque nem todos vão buscar o valor da palavra, vão dar o valor devido à palavra. Então, para estes, a palavra não terá valor nenhum. Mas para os filhos de Deus, para os que amam a Deus, ter a oportunidade de ler a palavra, de ouvir a pregação, é a maior de todas as joias. É mais caro do que o ouro. É mais raro do que qualquer pedra preciosa e vale mais do que a própria vida. Em tempos como os nossos, irmãos, parece que a palavra é abundante, porque em todo lugar que você vai tem um versículo bíblico, em cada lugar, cada esquina você passa, muitas vezes tem uma pessoa lá com microfone, com megafone, gritando em alto e bom som, algumas palavras que vêm da Escritura. São muitas as igrejas abertas hoje que dizem que vão pregar a palavra. Que ali você vai encontrar a palavra de Deus. Mas a pergunta é, se a palavra está tão abundante nos nossos dias, por que nós não vemos tanta transformação na sociedade? Porque a maior abundância na palavra não tem trazido melhores dias do ponto de vista moral para os nossos tempos. É porque, muito provavelmente, apesar de tê-la em certa amplitude ou com uma certa publicidade, nós nem sempre temos a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, sendo pregada nesses lugares. Nem sempre o que está sendo pregado é o Evangelho de Cristo. Apesar de ter alguém chamado de pastor, de existir um lugar chamado púlpito, dessa reunião se chamar igreja, nem sempre o que sai da palavra da boca do pastor é verdadeiramente a palavra de Deus. Como nós vimos aqui na leitura da nossa confissão, especialmente, na verdade, hoje pela manhã, do Catecismo Maior de Westminster, os que são chamados à pregação são muito poucos. Eles precisam ser chamados por Deus, eles precisam reconhecer esse chamado, eles precisam ter o chamado reconhecido pela igreja, pelo presbitério, passarem por todo um treinamento, e só então, depois de muita avaliação, ter a imposição de mãos que ele vai lhe conferir a autoridade para dizer assim diz o Senhor. É um longo processo. É um longo processo que se dá para que alguém suba ao púlpito e pregue a palavra de Deus. Não é fácil. Portanto, é raro, é difícil se ter. Porque, além de ser difícil esse processo, quando muitos sobem ao púlpito, esquecem dos juramentos que fizeram anteriormente e passam a pregar outra coisa que não a palavra de Deus. E nesse tempo de tanta abundância de igrejas, é muito difícil se ver verdadeira pregação.
Quando você conversa com irmãos crentes de muito tempo em determinadas igrejas, você percebe que as pessoas estão perdidas, que elas não conhecem quase nada da palavra do Senhor, que o pastoreio, ele praticamente se esvaiu. Você conversa com pessoas no gabinete e pergunta a elas como é que elas resolvem determinados problemas, e você vê que é puro achismo, não tem absolutamente nada que procede da palavra do Senhor. E por que as pessoas vivem assim? Porque não existe palavra. Ou pelo menos palavra em abundância. E a pergunta é, e por que a palavra não está em abundância, mesmo nós tendo disponíveis tantas igrejas? Será que isso já não é juízo de Deus? O que acontece aqui em 1 Samuel 3, logo no princípio, quando diz: e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Não é a causa do problema, mas é a consequência do problema. Porque o causador de não haver profecia, de não haver visão naqueles tempos, ou seja, de não terem a palavra de Deus guiando o povo de Israel, é porque o que acontecia no templo, por conta dos filhos de Eli, provocou essa situação. A maneira como os filhos de Eli se aproveitavam das ofertas, os irmãos lembram que eles tomavam até a parte de Deus, a parte do ofertante, tudo era deles. Eles ainda faziam fila de mulheres da igreja que estavam desejando, né, ter um momento com o seu pastor, e eles se aproveitavam dessas mulheres. Então, esta situação em que vivia o povo, especialmente a liderança do povo, foi que fez com que a palavra se tornasse cada vez mais rara. Então, a maneira como nós nos portamos, o modo como a igreja busca servir a Deus, especialmente na sua liderança, vai dizer se nós teremos ou não teremos pregação da palavra. Ou seja, a raridade na pregação da palavra pode sim ser fruto do juízo de Deus. Deus simplesmente fecha as torneiras dos céus e não fala com o seu povo. Mas isso não foi só no período em que os filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam diante do sacrifício. Isso é algo comum em todo o tempo em que nós lemos o livro de Juízes. Os irmãos percebiam que, vez por outra, Deus levantava um juiz e o povo começava a viver em paz. E aquele juiz ou se desviava ou morria, e outro juiz mau se apoderava da autoridade dada por Deus, e o povo começava a viver de uma forma contrária à palavra do Senhor. E nesses tempos não havia profecia. Por isso, irmãos, se nós temos pregação da palavra, se nós temos esta raridade, esta joia rara da fé cristã disponível aos nossos ouvidos, tantas vezes, todos os domingos, pela manhã e à noite, quantas vezes nós quisermos durante a semana, basta você abrir um aplicativo de YouTube no seu celular, na sua TV, e ouvir a pregação pura do evangelho genuíno. Se nós não damos valor a estas coisas que são preciosidades, aí o problema já não é mais a igreja, o problema somos nós. Porque muitos saíram de casa hoje e não vão encontrar pregação. Muita gente bem intencionada saiu de casa hoje e vai voltar frustrada. Porque o que vai ouvir é a palavra do homem, não é a palavra de Deus. O que vai ouvir na igreja são as opiniões do pastor, não aquilo que Deus requer de nós. O que eles vão ver muitas vezes são apresentações, vídeos, palestras, testemunhos, mas não a pregação do evangelho. Porque se era rara na época de Samuel, é raro também escutar a pregação nos nossos dias, irmãos. Nós sabemos que o modo como Deus falava aqui, não havia visão, é diferente do modo como nós recebemos a palavra. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, começa dizendo isso. Que havendo Deus outrora falado aos pais por meio dos profetas, hoje Ele nos fala pelo Filho. Ou seja, havia um modo de Deus falar no Antigo Testamento e existe um modo de Deus falar no Novo Testamento. Mas ambos os modos são a palavra do Senhor.
Não importa a forma. A forma que Deus utilizou no Antigo Testamento era próprio da época, era próprio do momento da revelação. E hoje Deus fala claramente conosco na pregação da palavra. Nós não dependemos de um profeta se levantar de maneira esporádica. Nós temos os profetas se levantando todos os domingos, manhã e noite, para falar aos nossos corações. Nós devemos dar valor a isso. Se nós não damos, o problema está em nós. E como é que nós não damos a devida importância à pregação? Preste atenção. Como é que você se porta durante a pregação? Onde estão os teus pensamentos? Porque todo mundo olha para o pastor e tenta manter uma certa educação na postura. É claro, na nossa igreja. Nós não temos aqui distorções do ponto de vista de postura. Os irmãos se portam bem. Mas é tudo que nós podemos ver. Todo julgamento do conselho, para aí. Agora, o que passa no teu coração, o que passa pelos teus pensamentos, só Deus é juiz. Mas o Senhor reservou este momento para que você faça esta autoavaliação. O que é que passa na tua cabeça durante a pregação? Por onde andam os teus pensamentos? Será que você fica olhando para a pregação, para o pregador, e ao mesmo tempo resolvendo um monte de problemas na cabeça? É muito natural que isso aconteça, porque nós, irmãos, somos pecadores. Mas o trabalho que nós devemos fazer, que é antinatural, é buscar o nosso pensamento para o que está sendo dito. Sermos senhores do nosso pensamento. É comum também que, durante a pregação, muito tempo sentado, né, no ar-condicionado, você comece a relaxar tanto a ponto de começar a dar um cochilo. Então, este ponto da organização da nossa vida precisa ser anterior. Eu preciso ter dormido bem. Eu preciso ter me preparado bem para chegar aqui e cumprir aquilo que é a minha missão. Porque ouvir a pregação da palavra é um serviço dado a Deus. Não é só o pregador que serve a Deus pregando a palavra, mas quem ouve deve ouvir atentamente a voz do Senhor. Não é a voz do ministro, é a voz do Senhor. É a voz do nosso Deus. Preste atenção no que você pensa e como você se prepara. Agora olha também para os que estão ao teu redor, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido. Ajuda a tua casa a servir a Deus verdadeiramente na pregação. Se é o que você diz, a pregação, se é uma joia rara do Evangelho, se é a maior bênção da tua vida, se é a hora mais importante da nossa semana, então por que nós não damos a verdadeira importância quando ela está sendo pregada? É só discurso. Nesse momento, o Senhor diz, era de muita valia naqueles dias. Por quê? Porque não havia visão manifesta. Então, o que vai ser dito aqui é de muita valia. Perceba que quando Deus chama Samuel, porque todo capítulo ele passa a tratar disso, do chamado de Samuel e depois do juízo sobre Eli, ao final desse tratamento, o texto diz lá no verso 19, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, a palavra que Samuel abria a boca para dizer era a palavra de Deus, não era mais de Samuel. E nós estamos falando aqui de uma criança. Samuel, provavelmente, quando foi chamado, ele tinha entre 6 e 12 anos. Era um chamado extraordinário do Senhor. E essa criança, o que ela abria a boca para falar, era a palavra de Deus. Não confunda isso com o ministério pastoral. O Senhor não chama crianças para o ministério pastoral. Ele só exerceu autoridade no templo quando tinha idade adequada. O trabalho dele era um trabalho muito mais de profecia do que de sacerdócio. Quem cuidava do templo era o sacerdote.
todo o trabalho, quase que 100% do tempo do trabalho de Samuel, era um trabalho de profecia. Ou seja, esporadicamente o Senhor levantava para falar a palavra do Senhor. Para que alguns não tomem um texto como esse e queiram substanciar o ministério pastoral mirim. Isso não existe em hipótese nenhuma. O que Samuel fazia era falar o que Deus mandava. Agora perceba o que é que acontece depois do chamado de Samuel, capítulo 4, verso 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. Veja, o começo do capítulo 3 é dizendo, não havia profecia. Mas aqui passou a se ter, era uma raridade, era algo extremamente valioso. Quando Deus levanta o profeta, a profecia passa a ser algo comum novamente e diz, o povo de Deus agora sabe o que fazer. Antes o povo de Deus andava tateando, como nós vimos lá em Atos capítulo 17. Agora o povo sabe o que fazer. Eles vão para a peleja contra os filisteus, por quê? Porque agora tem profeta. O nível de desorientação do povo de Deus nos nossos dias é semelhante ao do tempo dos juízes. Você tem dúvida disso? Veja como as pessoas tratam os problemas de casa. Vejam como elas resolvem questões sobre o casamento. Veja, uma pessoa está casada, ela tem uma discussão com a esposa. Isso é trazido para a igreja. E aí, a forma como muitas vezes isso é trazido é o seguinte, nós nos damos muito bem. Mas nós descobrimos que nós somos melhores amigos do que cônjuges. Então, nós vamos separar amigavelmente. Cada um vai para o seu lado, a gente agora vai passar a ser amigo. Esse é exatamente o mesmo discurso do mundo. Mas eu ouvi este discurso há pouco tempo, sendo proferido por um pastor que tratou um caso como esse na igreja dele. Você tem noção do que é isso? E esta igreja, ela já estava tão acostumada com separação, que os advogados da igreja fizeram uma espécie de banca para acompanhar os divórcios. E todos acham que aquilo ali está certíssimo. É a forma correta de se tratar o assunto. À luz da palavra de Deus? Claro que não. À luz da loucura do homem. Porque já não se tratam mais as coisas na igreja segundo a Escritura, mas é segundo a psicologia, segundo a terapia que acabou de receber, é segundo o último coach que acabou de ouvir, do especialista tal, segundo as preferências do próprio coração. Então, irmãos, todos vocês hoje, não tendo um grande desafio, uma grande tomada de decisão diante de vocês, talvez vocês estejam concordando com isso. Mas o fato é que ouvir a palavra de Deus não é difícil agora, é difícil quando você é confrontado. É quando um jovem que deseja se casar não encontra ninguém na igreja e acaba se relacionando com uma pessoa ímpia. E aí o conselho da igreja passa a conversar com esse jovem e diz: o que você está fazendo é pecado. Aí eu quero saber se a palavra de Deus é uma joia rara para você ou se era só conversa. Quando o teu marido não é exatamente a pessoa que você imaginava, mas você tem um voto, você firmou um juramento diante do Senhor e você se compromete a ter paciência e ajudá-lo a receber a orientação do conselho e permanecer casado. Quando os teus filhos começam a desobedecer e todo mundo ao teu redor diz que a vara é algo ultrapassado, que se você disciplinar o teu filho fisicamente, ele vai se revoltar contra você, ele vai crescer com traumas. E você diz não a estas coisas, não a esse tipo de pensamento, porque a palavra de Deus diz: fustiga o teu filho com a vara e livrarás a alma dele do inferno.
É substituir os pensamentos mundanos pela palavra de Deus. Aí sim nós podemos bater no peito e dizer: para mim, o Evangelho é a verdade. Ainda que eu não cumpra tudo que ele me diz, mas quem governa o meu pensamento e todo o meu esforço é para cumprir o que está na palavra de Deus. Nós nunca vamos alcançar, irmãos, a perfeição no uso da palavra de Deus, mas se nem mesmo os nossos pensamentos estejam governados por essa palavra, nós estamos perdidos. Os irmãos lembram que eu citei na última pregação de Romanos 13, e vai ser novamente citado hoje à noite, o texto de Apocalipse que fala sobre a marca da besta, que é uma marca na cabeça e nas mãos, que aí todo mundo está atrás de um chip que vai ser implantado na cabeça, ou um chip subcutâneo, que agora sim, agora vem os dias finais. O que aquilo significa, irmãos, é que você tem a mente tomada pelo... Ao contrário de ser tomada pelo Evangelho, você tem a mente tomada pelo pensamento do mundo. Você se curva ao pensamento do mundo. Consequentemente, as tuas ações, as tuas mãos, são semelhantes a pessoas do mundo. O crente mundano, se isso é possível, mas usando essa expressão, quer dizer a pessoa que carrega a marca da besta. A marca da besta está nos ímpios, porque eles pensam e agem como eles são, ímpios. Mas os que se dizem crentes e rejeitam a palavra, mas preferem tudo aquilo que o mundo diz, estes também carregam a marca da besta. Então, Deus levanta Samuel para pregar o Evangelho. A pergunta que você pode estar se fazendo aí, por que levantar uma criança? Por que levantar uma criança de entre 6 e 12 anos? Por que não já pegar um adulto? Se você abrir comigo, capítulo 4, verso 18. Veja qual era a descrição de Eli, o antigo sacerdote. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Veja que ele é sacerdote, mas ele tinha julgado, ou seja, ele era um juiz, de fato. No capítulo anterior é dito que este jovem, veja, verso 3, capítulo 1, e o jovem Samuel servia ao Senhor. No capítulo seguinte, o velho e pesado Eli morre. Morre de quê? Morre do desgosto que teve ao saber que os seus filhos acabaram morrendo juntos, porque ele sabia que aquilo era juízo de Deus. Por que levantar uma criança? Isaías capítulo 3 nos diz que o Senhor colocará à testa de Israel crianças e mulheres para julgar o seu povo quando eles estão metidos em idolatria. Pois é exatamente o que está acontecendo aqui. O Senhor está humilhando o sacerdote Eli. O Senhor está julgando Israel. É por isso que ele levanta uma criança, é de modo extraordinário. Quando nós olhamos para os nossos governantes e vemos que muitas vezes a forma como eles tratam os seus governados é uma maneira infantil, quando eles agem como tolos, como crianças, pode olhar para essa situação e dizer: Isaías 3 está se cumprindo sobre a nossa vida. Samuel crescia e cumpria a vontade de Deus de acordo com a sua posição e idade, ou seja, não tem problema nenhum em Samuel. Ele fez o que estava de acordo com a sua posição e idade. Ele era um jovem, uma criança que crescia nos caminhos do Senhor. Mas o problema aqui é Eli, que era um velho pesado. Qual é o problema de ser pesado? Necessariamente não é um problema moral nisso. Mas por que Eli é tão pesado? Os irmãos lembram qual era um dos 2 pecados que cometiam Ofni e Finéias, os filhos de Eli? Eles tomavam da gordura de Deus. A parte gorda que era de Deus, eles tomavam para si.
No capítulo 2, observe o que é dito aqui no verso 25. A partir do verso 22, a correção verbal que ele traz para os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres em bandos, se juntavam à porta da tenda da congregação, e disse: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Não é que Eli não repreendeu. Ele repreendeu. Mas logo em seguida, os filhos dele são julgados e mortos. O problema é que ele não repreende da maneira correta. Eu fiquei com isso também, porque ele repreendia verbalmente, mas não os tirou do ministério. Alguma coisa tem. Olha, quando você é contra uma coisa, mas você não é contra na medida certa, provavelmente alguma vantagem você está obtendo sobre aquela coisa. Então, o que é que os comentaristas todos, unanimemente, dizem? Lá na frente é citado, ele morreu velho e pesado. Porque ele era contra comer da gordura que era de Deus, mas quando os filhos tomavam, ele sentava e comia. Ele se aproveitou da oferta que era roubada pelos seus filhos. Quantos pais sabem que os seus filhos andam de maneira inadequada, que não andam segundo os caminhos do Senhor? E que até dão uma bronca ou outra nos seus filhos, mas gostam do resultado. Gostam do resultado. O filho chega ali por volta dos 17, 18 anos, e ele sabe que o filho ficou com uma menininha, depois ficou com outra. Aí ele é crente, ele tem que dizer alguma coisa, ele vai e diz para o filho: meu filho, não faça isso. Mas no fundo mesmo. E quando aquilo ali passa, ele dá gargalhada com o filho, porque o filho é namorador, o filho é caba macho. Isso não é ser macho. Isso não é ser homem, segundo a Escritura. Isso é ser devasso. Mas você acha legal, por quê? Porque meu filho é o pegador, ele sai com as menininhas da igreja, do condomínio onde a gente vive. Isso é maravilha. Quando, na verdade, você deveria ser incisivo. Você só deve tocar numa mulher quando você tiver compromisso com ela. Não é desmotivar o filho a ter relacionamento. Não, é uma bênção. Você desejar uma mulher é próprio da sua natureza, mas não é assim. Quantas vezes, irmãos, nós vemos coisas erradas, nós condenamos as coisas erradas, mas nós acabamos gostando do resultado e aproveitando o resultado. Não fui eu que roubei, foi fulano, mas eu sento lá para comer. Eu sei que meu filho está errado, mas tem essa vantagem aqui, então eu fico calado. Quando eu falo, quando eu repreendo, mas não na medida necessária. Você imagina, seu filho está se deitando com todas as mulheres da igreja, o pastor da igreja, os dois pastores, fazem fila na porta da igreja, as mulheres para se deitar com ele. Eles roubam a oferta de Deus, roubam a oferta dos ofertantes. Aí o que você diz é: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus. Isso é brincadeira. É um menino pintando e bordando. Chega a mãe e o pai diz: filho, não faça isso não. O menino vem na cara do pai, dá na cara do pai. Filho, não seja violento. Ele vai falar agora, dar um discurso sobre a violência, sobre não bater no rosto do pai, a dignidade, a honra do pai. Você está de brincadeira. É uma reação completamente desproporcional com o erro.
Nós precisamos lembrar do que Deus nos disse, olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer? Proporcionalidade entre o pecado e a punição do pecado. Olho por olho, dente por dente, nada mais é do que isso. Mas o que muitas vezes fazemos ao tratar dos pecados dos nossos filhos é olho por dente e dente por olho. É desproporcional com o que eles fizeram. Então o texto começa a ser tratado dessa maneira. A valiosidade, a raridade da palavra. E, ao mesmo tempo, a vergonha que Eli vai passar. Porque ele era um sacerdote velho, um senhor de idade, respeitado. E vai ter que entregar o seu cargo, o seu ofício, para uma criança. O texto continua, verso 2, dizendo assim: E sucedeu naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. Veja, eles terminaram o serviço do dia, e era chegada a noite dentro do tabernáculo. Eli tinha o seu aposento, uma espécie de quarto para dormir, né, um lugar onde ele dormia, e Samuel dormia próximo a ele. Infelizmente, Eli já não tinha mais a companhia dos filhos. Os filhos estavam longe do Senhor. Mas ele tinha um servo, uma criança que estava lhe servindo. Você percebe que não há idade para começar a servir a Deus? Que não há idade para começar a servir em assuntos que já são próprios daquela idade? Porque o que acontece aqui, em primeiro lugar, antes da gente falar do chamado vocacional, vamos entender a cena. Por que Eli dormia tão próximo de Samuel? Porque Samuel era uma criança que já tinha muitas responsabilidades. Eles deitavam cedo, porque passaram um dia muito corrido. Tudo que Eli precisava, sendo um homem velho e pesado, era tratado por Samuel. Então era uma criança, naquela idade, mais ou menos entre 6 e 12 anos, que estava cheia de responsabilidades. Quais responsabilidades têm os teus filhos? Em que eles servem? Servir a Deus não é trazer o teu filho de 6 a 12 anos para dentro da igreja para fazer os serviços de faxina da igreja. Não é isso. Nós ensinamos os nossos filhos a servir a Deus, servindo na casa, servindo aos trabalhos de casa. A pergunta é: quais são os trabalhos que o teu filho pode fazer e não está fazendo ainda? Não importa se você tem empregados em casa. Não importa. Alguns trabalhos, a gente tem que dizer para os nossos empregados: não, isso aí não. Isso aí ele vai fazer. Para ele aprender a ter a sua própria responsabilidade. Desde cedo, irmãos. Desde cedo. Há possibilidade de você adaptar, por exemplo, seu filho você troca a roupa dele, ele é pequenininho ainda. Estou me lembrando de uma cena aqui. Evinha era pequenininha, a gente morava aqui no Alto Branco, ele trocava a roupa dela, e ela tinha que pegar a roupa e ir até o cesto, né, de roupa suja e jogar lá. Era o que dava para fazer. Aprender uma coisa. Depois vai aprender a ir para a máquina. Depois vai aprender a colocar o seu próprio café, ou tomar o seu próprio café. E assim por diante. Eles vão aprendendo cada serviço de casa à medida que é possível. Mas não é possível que eles não saibam nada. Não é possível que os nossos filhos não tenham nenhuma obrigação dentro de casa. Samuel, desde cedo, aprendeu a servir ao Senhor. Por outro lado, o texto fala que, na canseira de Eli, ele diz assim: seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Olhe, sempre que a Bíblia soltar uma informação como essa, que parece que não faz muito sentido, mas ela repete: seus olhos começavam a escurecer porque não podia ver. Isso é a mesma coisa. Ou seja, isto aqui é uma ênfase nesse comentário.
preste atenção, qual era o pecado de Eli? Ele fechou os olhos para não ver os pecados dos seus filhos. Qual foi a punição do pecado? Ficou cego. O que é que Paulo recebeu do Senhor quando indo para Damasco para perseguir os cristãos? Qual foi o sinal que Deus deu a ele? Ficou cego. Sabe por quê? Porque ele, que conhecia tão bem a lei, que é a luz do mundo, era cego para Cristo. E o Senhor o cegou para que ele pudesse entender que a verdadeira forma de enxergar o mundo é enxergar em Cristo. E é por isso que nós lemos lá em Isaías: você vai pregar e tendo ouvidos não ouvirão, tendo olhos não verão. Porque tendo a palavra de Deus, eles não querem ouvir. Vendo os sacerdotes, eles não querem obedecer, então que fiquem cegos e surdos. É por isso também que lá no Evangelho, quando Cristo começa a pregar, ele vai desfazendo tudo isso. E alguém acha que o Evangelho é curar o coxo, o Evangelho é curar o cego. Não, isto é a demonstração simbólica, de maneira externa, do que estava acontecendo no coração. O que não sabe andar nos caminhos do Senhor é alguém que é aleijado na fé. Então o Senhor pegava um aleijado e curava. O que não consegue enxergar as maravilhas de Deus é um cego. Então ele pegava o cego e fazia ver. Todo o evangelho é assim, irmãos. Você tem a pregação da palavra e os sinais. Você tem lá o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. A partir do capítulo 8, depois da exposição da doutrina, vem o Senhor desfazendo o peso do pecado, curando, sarando, leproso, cego, coxo. É exatamente o que está acontecendo aqui. Eli está sendo punido por fechar os olhos para os pecados do seu filho, dos seus filhos. Cuidado. Quando os teus filhos estão pecando na tua frente, você fecha os olhos. Você se faz de desentendido. Sabe por que nós nos fazemos de desentendidos diante do pecado dos nossos filhos? Porque é mais fácil. Porque tratar o pecado do filho é difícil. Tem que confrontar. Tem que, muitas vezes, entender o que é que está no coração dele. Tem que pastorear o coração dele. Tem que disciplinar. É difícil, é trabalhoso, é cansativo. Então é melhor fechar os olhos. Deus vai te cegar. Talvez não literalmente cegar os olhos, mas Deus pode cegar o teu coração. Os teus olhos espirituais. Você pode passar a não enxergar mais as bênçãos de Deus. A não dar mais valor à palavra de Deus. Isso é juízo do Senhor. E aí, ele estava dormindo. Samuel dormia ao lado dele, porque qualquer coisa era um senhor de idade, qualquer coisa vai lá e ajuda. Aí ele escuta uma voz: Samuel, Samuel. Quem ele vai pensar que estava chamando? Evidentemente ele achava que era o sacerdote Eli. Ele corre lá para Eli e veja as palavras como ele usa de respeito para com Eli. Verso 5: E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Eli era um sacerdote cheio de problemas, com 2 filhos pecadores. Samuel era um homem, um pequeno homem de bem, um servo fiel. Mas ele nunca desrespeitou a autoridade de Eli. Porque o 5º mandamento nos ensina, segundo a interpretação dos nossos catecismos, que nós devemos encobrir o pecado das nossas autoridades. E vocês já sabem que encobrir não é não tratar. Encobrir neste sentido é não trazer à tona, mas dar o respeito devido. Quando Noé se embriagou e ficou sem roupa, 3 eram seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem e Jafé pegaram um pano e
virando o rosto, não viram as vergonhas do seu pai e o encobriram. Isto é encobrir, entende? É a partir dessa cena que o catecismo diz: encobrir as vergonhas das autoridades. Eu sei que está lá, eu sei que precisa ser tratado, mas não serei eu que vou sair espalhando. E Cã ficou olhando para o pecado do seu pai e foi amaldiçoado. Cã é de onde vêm os cananitas, um povo que eternamente é rival de Israel. Qual foi o pecado de Cã? Desrespeito, quebra do 5º mandamento. Samuel era uma criança que já tinha aprendido a respeitar as autoridades. Ensina o teu filho a respeitar as autoridades. Não permita que o teu filho, em primeiro lugar, ele reaja às tuas ordens de uma forma tal a contestá-las. Os nossos filhos não podem contestar as nossas ordens, eles têm que cumpri-las. Depois que eles aprenderem a cumprir as nossas ordens, eles aprenderão a respeitar os seus professores, os pastores da igreja, as autoridades do Estado. Quando um aluno chega na escola e desrespeita o professor, sabe quem ele desrespeitou primeiro? A tua ordem. Você. Mas Samuel aprendeu a respeitar Eli. Estou aqui, eis-me aqui, porque tu me chamaste, porque tu és o meu Senhor, eu vim te servir de noite. Imagina você chamar o teu filho de noite, que reação ele vai ter? Samuel disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Agora, como é que é a reação do mestre? Veja, um homem velho, experimentado, podia ter dado uma bronca em Samuel. Volta para a tua cama. Tu está ouvindo coisa, menino? Está ficando doido? A resposta dele é: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Porque o 5º mandamento também nos ensina: não irriteis os vossos filhos. Os nossos filhos, os nossos inferiores merecem respeito, irmãos. Mesmo as perguntas tolas precisam ser respondidas com respeito. Porque eles dependem da nossa autoridade e da nossa orientação. Quando o teu filho te perguntar algo que parece muito tolo para você, tenha paciência com ele. Ele vai perguntar a quem? Ele precisa perguntar ao pai e à mãe. O funcionário precisa perguntar ao seu superior. A ovelha precisa perguntar ao pastor. É assim que funciona. Por 3 vezes seguidas. 3 vezes seguidas, para demonstrar verdadeiramente, por um lado, a paciência de um homem chamado Eli, a resiliência de um servo chamado Samuel, e, por fim, a insistência de Deus em nos chamar. Ele chamou 3 vezes. Ele não foi compreendido, mas ele continuou chamando. E o mais interessante é que Deus, apesar de ter bilhões e bilhões de pessoas no mundo, vivas agora, Ele não chama nenhum de nós no atacado. Ele chama pelo nome. Ele chama Samuel, ele chama Felipe, ele chama Mário, Yuri, André. Ele sabe o nosso nome, irmãos. Então, o Deus a quem nós servimos é um Deus que não se confunde no meio das muitas vozes. Vocês imaginam como é que ficaria a mente de qualquer um de nós recebendo todas as orações do mundo inteiro? Que confusão seria na nossa cabeça? Não tem confusão nenhuma na cabeça de Deus. Ele sabe exatamente ouvir a cada um e tratar de cada um pelo nome. O Senhor conhece o teu nome, isso quer dizer, o Senhor te conhece. E aí, depois da terceira vez, a terceira vez, verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Eli era mais experiente. Ele disse: espera aí, isso não é confusão do meu servo, isso aqui é porque Deus está falando com ele. Aí ele dá instruções.
Verso 9, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele não conhecia, o texto fala que, aqui no verso anterior, verso 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. No capítulo 2, verso 12, é dita a mesma coisa, sabe de quem? De Ofni e Finéias. Eram filhos de Belial, não conheciam o Senhor. E a expressão no texto original é a mesma, viu? Não dá para dizer que é outra coisa. Não conhecia o Senhor, Ofni e Finéias. Não conhecia o Senhor, Samuel. Só que a distinção é, eles eram filhos de Belial. O fato de não conhecerem ao Senhor é que não conheciam salvificamente. E o modo como está sendo tratado aqui, o não conhecer o Senhor, é porque não tiveram um relacionamento especial de intimidade com Deus. É por isso que Samuel não conhecia e não entendeu a voz de Deus. Agora, Eli, que já conhecia o Senhor, vai lá e diz, a instrução é a seguinte, volta para lá. Se ele falar, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo te ouve. Quarta vez. Quanta paciência Deus tem em falar conosco, irmãos. Quantas vezes Ele chamou pelo teu nome e você não ouviu? Os nossos ouvidos estão treinados a muitas vezes nos defender de nós mesmos ou de Deus. E aí, quando uma coisa é falada, a gente pode muito bem dizer, isso não é comigo não, isso aí é coisa do pastor. O pastor disse uma coisa da cabeça dele, não foi comigo. Quando na verdade é a palavra do Senhor. Passam-se os domingos, aí vem a mesma palavra. O pastor está pegando no meu pé. Isso é comigo. Terceira vez. Rapaz, eu não estou entendendo não, vou lá perguntar. Quarta vez. Aí ele diz, ele aprendeu, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Aí quando ele deixou, ele entendeu e reconheceu o senhorio do Deus que falava com ele, veja o verso 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali. E chamou das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel. A tal, todo aquele que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão. Quando Deus começou a falar, Samuel teve que ouvir o que ele precisaria depois transmitir. Essa é a grande questão do profeta. Por um lado, ele tem intimidade com Deus de ouvir pela primeira vez. Quem prega é quem primeiro ouve a pregação, não é assim? Quem primeiro ouviu a pregação fui eu durante a semana. Então isso é um privilégio. Durante os estudos, o Espírito Santo vai falando com o pregador. Só que, por outro lado, é a parte mais difícil também, porque você tem que passar exatamente o que você ouviu. Nem todos podem pregar, como nós vimos, somente os que foram vocacionados e foram enviados pelo presbitério. Mas estes que são enviados pelo presbitério não podem falar o que pensam. Eles só podem falar o que Deus falou. Porém, tudo o que Deus falou precisa ser falado. Todo o conselho de Deus tem que ser pregado. E muitas vezes é confrontativo. Você vai ter que lidar com situações dificílimas, falar coisas que vão machucar pessoas. Mas esse é o trabalho do pregador, ser fiel ao Senhor, sendo fiel na pregação. E o que é que ele tinha que dizer? Eli, você vai ser disciplinado por Deus. Ele diz, tu vai falar o que na verdade ele já sabe. Porque ele sabe que vai ser disciplinado. E aqui eu queria só deixar claro, irmãos, que esta disciplina aqui não é que Eli perdeu a salvação, coisa dessa natureza. Os irmãos sabem que isso é impossível. Eli era um homem santo, um homem prudente,
um homem de boa fama, mas ele pecou num ponto, que foi a criação dos seus filhos. E ele recebeu grande juízo de Deus em vida. O texto diz que, quando fala que não há sacrifício, é porque não somente ele, mas todas as gerações seguintes perderam o sacerdócio na família. Então, se você acha pouco, você imagina, a família de Eli é conhecida até hoje por este pecado e por ter perdido o ofício na casa de Deus. É pouco? Mas ele não perdeu a salvação. Ele era um homem santo e foi disciplinado exemplarmente pelo Senhor. Quando termina a mensagem de Deus, eu fico pensando, porque o texto diz assim no verso 15, observe, e Samuel ficou deitado até pela manhã. Imagina como é que ficou a cabeça de Samuel. Uma criança que tinha o maior respeito pelo pastor, tem que se levantar agora e dizer as palavras de Deus, que são palavras de juízo contra a pessoa que ele mais respeita. Ele ficou tão atordoado que ele ficou a madrugada inteira acordado, pensando, como é que eu vou dizer isso? Eli, como eu acabei de falar, era um homem verdadeiramente piedoso. Então, quando ele se acorda, veja, verso 16, então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. Prontidão sempre em Samuel. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Ele pergunta. Mas, ao mesmo tempo, Eli sabia que Samuel poderia amenizar. Que é natural do homem. Você tem que falar uma coisa que você ouviu e é muito dura, você ir lá e dar aquela amenizada, né? Usar de eufemismo. Mas Eli sabia que precisava ouvir. Então ele diz logo em seguida, peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Como é que Samuel não ia dizer? Ele foi ameaçado. Ou você me diz o que você ouviu, ou o juízo de Deus que foi colocado sobre mim vai ser multiplicado sobre você. Aí a pessoa fala, né? Pedindo desse jeito. Mas não é exatamente esta maldição que está sobre os profetas, os pregadores? Se nós não expusermos todo o conselho de Deus, as maldições do pacto não cairão sobre mim? Ou vocês acham que não? Alguém tem dúvida disso? Todas as maldições do pacto cairão sobre aqueles que foram designados por Deus para pregar o seu conselho e não pregam, ou pregam em partes, ou amenizam. Por isso que é tão valiosa a pregação do Evangelho, quando ela é fiel. Então Samuel, verso 18, diz assim, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele, é o Senhor, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. A reação de Eli mostra que ele realmente era um crente. Ele é o Senhor. Ele não é só o meu Salvador, ele é meu Senhor. São palavras semelhantes às de Davi, lá no Salmo 51. Os irmãos lembram que quando Davi se deitou com Batseba e mandou matar Urias, ele achava que estava tudo resolvido, ele seguiu a vida normalmente. Levou a mulher para a casa dele, ia para o culto, sacrificava, até o dia que Natan disse, espera aí que eu quero ter uma conversa contigo. E o profeta conta uma história de um homem que tinha 99, tinha um monte de ovelhas, e outro só tinha uma. Aí esse que tinha um monte de ovelhas foi lá, tomou a ovelha do pobre e ainda matou. Ei, o que é que tu acha, Davi? Traga-me esse homem, ele vai ser disciplinado aqui exemplarmente. Morra. Natan disse, tu és um homem. Eu fico imaginando, né? Se Davi fosse um soberbo, dizer, quem você é, Natan? Para vir aqui e falar com o rei desse jeito. Isso é coisa, você é quem? Agora você é o santarrão aí. Você também não peca. E aí começa a discussão para ver quem é mais pecador.
A gente não recebe a palavra do pastor, do presbítero, porque a gente sabe que também é pecador. Ao invés de nós nos lembrarmos do Salmo 51, quando ao ouvir aquela mensagem do pregador, do profeta Natã, Davi não se dirige mais a Natã. O Salmo 51 diz assim: pequei contra ti somente, Senhor. E tu serás justo no falar e justo no teu julgar. Quando Arão viu os seus 2 filhos, lá em Levítico capítulo 10, no verso 3, levarem diante do Senhor fogo estranho, Nadab e Abiú foram disciplinados diante do seu próprio pai, morreram. Moisés olhou para Arão e Arão se calou. Quando você é disciplinado, quando um filho teu está para ser disciplinado, qual é a tua reação? Pense um momento antes, quando você, alguém que você ama muito, está para ser exortado. Você parte para defender a pessoa, ou você, estabelecendo a verdade ali, que de fato aquela pessoa merece ouvir o que está ouvindo, você se cala e permite que Deus fale. É o que está acontecendo aqui. Faça o Senhor o que parecer melhor aos seus olhos. E aí o final do texto termina assim, verso 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Se estabeleceu uma verdade. Eli não é mais profeta de Deus. Eli é um velho pesado que vai ser disciplinado pelo Senhor. Mas Eli não perde a honra. Porque as últimas palavras que nós ouvimos aqui da boca de Eli é: Ele é Senhor. Faça o que bem parecer. Eu espero, irmãos, que todos vocês se coloquem não só no lugar de Samuel, mas se coloquem também no lugar de Eli. Todos nós, sem exceção, podemos cair em pecados semelhantes ao desse pai. Mesmo sendo homens e mulheres piedosos, que desejam fazer a vontade do Senhor, que dão vazão à palavra do Senhor, em um momento ou outro nós podemos fraquejar e, ao invés de impor o peso da disciplina, a gente quer aliviar. Saiba que haverá consequências. Isso não ficará de graça. Uma hora ou outra, quando nós aliviamos com o pecado, vêm as consequências. Nesse momento, irmão, esteja preparado para dizer, para repetir as palavras desse homem. Ele é o Senhor. Faça o que bem parecer. Porque a pior coisa, depois de cometer o pecado e começar a ser tratado, ao invés de baixar a cabeça, você tentar se defender ou defender o outro. Em segundo lugar, se é verdadeira a palavra que nós dizemos que o Evangelho é a maior preciosidade da nossa vida, e se é tão raro o teu Evangelho em nossos dias, de maneira pura sendo pregada, não se ausente do culto. Se esforce para que somente em situações extremamente extraordinárias vocês estejam longe da santa adoração. Se esforcem para chegar na hora. Se esforcem para buscar um lugar que seja adequado para a família de vocês. Não existe lugar mais adequado do ponto de vista geral, mas cada família tem algumas necessidades. Procure esse lugar. Procure dormir bem, se alimentar de uma maneira tal que vai te ajudar a prestar atenção no culto.
Existem comidas e bebidas que elas nos estimulam a ficar mais atentos, outras que nos colocam a ter um sono mais fácil. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Você vai para o culto, antes de vir para o culto, você toma um suco de maracujá, você está pedindo para dormir no meio do culto. Está pedindo. Mas você se compromete com aquilo ali, você toma uma bebida como café, outra bebida que lhe deixa alerta. E para evitar ter que ir e voltando para pegar água, você traz a sua garrafa. Você vai ao banheiro antes. Você toma os cuidados devidos. Por quê? Porque eu disse que essa palavra é a palavra da minha vida. E aí, estando atento, pronto, descansado para ouvir, não ouça a palavra de homens. Se o que está sendo pregado está nesse livro, é a palavra de Deus. Receba como ela é. Não palavra do pastor, mas a palavra do Senhor. Vocês irão ver, irmãos, como vocês vão crescer em graça e conhecimento. E como Deus fará da família de vocês, semelhante à família de Ana e Eucana, que puderam ver Samuel crescendo na casa do Senhor. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a pregação da palavra. Amém. Vamos orar. Nós damos graças a Ti, ó Senhor, Deus bendito, pela bênção que nós temos reservada todos os domingos, de ouvirmos claramente o Evangelho do Teu Filho sendo anunciado. Por não precisarmos ouvir nenhum tipo de especialista desse mundo no que diz respeito ao cuidado com a nossa família, a criação de filhos, o trato conjugal, a como, Senhor Deus, cuidar da nossa própria alma. Tudo isso encontramos na Tua santa lei. Que bênção, Senhor Deus, porque quando temos alguma dúvida, podemos buscar os presbíteros na Tua casa para sermos instruídos por Ele. Não há nada que nos falte. Mas muitas vezes nos falta a coragem de Te buscar. Dispõe, Senhor Deus, o nosso coração para isso. Em outras vezes, nos falta a coragem de nos submeter àquilo que nós ouvimos. Dispõe também o nosso coração para a obediência. Honra o nome do Teu Filho, o Senhor da palavra, na vida de cada um de nós. Glorifica a Cristo em nós, Senhor. É assim que nós te pedimos. Amém. Nós vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos em resposta à pregação o Salmo 119, versos 9 a 16. De que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo caminhar, conforme a Tua santa lei manda. E todo coração eu te busquei, não me permitas desprezar a lei. No coração Tua lei guardada está, e contra Ti não venha eu pecar. Bendito és Tu, me ensinas, ó Senhor, os Teus preceitos, Tuas santas leis. Quero orar com os lábios Tua lei, tudo que Tua boca nos falou.
sem fim. Os teus preceitos eu meditarei, respeito aos teus caminhos manterei, nos teus decretos me contentarei, tua palavra não esquecerei. Amém.